8h32, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e hoje, quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. O programa tem a honra de receber aqui o deputado federal Marcelo Freixo, pré-candidato pelo PSB a governador do Rio de Janeiro. Bloco anterior, né, o programa abordou aí a sua pré-candidatura. Agora, para a gente falar sobre o nacional, mas eu vou pedir licença aqui a vocês, só para fechar o bloco anterior ainda, com um tema interessante sobre o governo do estado, essa corrida, né, ao Palácio da Guanabara. E aí entra uma figura, né, exponencial nessa corrida. Ele, inclusive, aparece nas pesquisas, mas aqui, nesse mesmo programa, recentemente, ele revelou que não é candidato de forma nenhuma ao governo do estado e quer continuar prefeito do Rio de Janeiro. Estou falando aí do Eduardo Paes, que, conforme o Aloysio sempre traz aqui nesse programa, é a noiva preferida de qualquer pré-candidato aí ao governo do estado. O Marcelo Freixo já revelou aí a sua queda pelo PDT, né, que é junta, a sua paquera aí com o PDT, mas você também gostaria de ter essa noiva aí, o Marcelo Freixo? Nunca tinha imaginado o Eduardo Paes como noiva, mas eu converso muito com o Eduardo Paes, tive um almoço com ele agora há pouco tempo, a gente conversa sempre se fala, há muitos anos isso, não é por causa dessa eleição que a gente se fala, não. E eu acho que a política tem que ser feita com diálogo. Eu acho muito importante ter o apoio do Eduardo Paes, eu acho muito importante ter o apoio de um setor de centro. Eu acho que o próximo governador do Rio de Janeiro, evidentemente, tem que ter com o prefeito da cidade do Rio muita harmonia, muita responsabilidade. E qualquer diferença que eu possa ter com o Eduardo Paes, a gente concorda em uma coisa aqui, discorda de outra coisa ali, ela é uma diferença pequena diante do que está acontecendo, do desafio que a gente tem para superar a crise do Rio de Janeiro. A segurança pública que a gente está falando aqui, é óbvio, evidente que o prefeito e o governador têm que trabalhar juntos, né? Chamando os prefeitos da Baixada Fluminense também. Vamos chamar os prefeitos todos da região metropolitana, onde 75%, né, dos problemas da segurança pública estão acontecendo, né, onde há uma concentração populacional, urbana, muito grande. A gente tem que resolver a questão metropolitana, tem que ter política para a região metropolitana. E isso vai ser feito a partir do diálogo com o prefeito da cidade e com o prefeito das cidades da Baixada. Então, quanto mais diálogo tiver com o Eduardo Paes, melhor. No que diz respeito à questão eleitoral, o Eduardo lançou a pré-candidatura do Felipe Santa Cruz, que é meu amigo, né, que é uma pessoa que eu respeito, gosto muito. É uma candidatura que tem, evidentemente, dificuldades pelo desconhecimento, que a gente também falava aqui anteriormente, mas eu tenho respeito, é legítimo essa candidatura. Mas o que tenho conversado com o Eduardo, e falei para ele, nós almoçamos juntos na sexta-feira passada, né, e disse para ele o seguinte: Eduardo, o Rio vive uma das maiores crises da sua história, né? A gente está tendo um governo Bolsonaro, no qual ele tem muito acordo comigo, que é um desgoverno completo, né, que atrapalha a vida do brasileiro. Nós temos que ter um projeto de 20 anos para o Rio de Janeiro. O que a gente quer do Rio de Janeiro daqui a 20 anos? O que vai acontecer com a educação, com a segurança pública, né, com o meio ambiente, com o emprego? Olhar para 20 anos quer dizer que eu não estou olhando para quem é o prefeito, para quem é o governador, para quem vai suceder. Não. Eu estou olhando para o Rio de Janeiro. O estado do Rio daqui a 20 anos será como? Como que nós queremos o Rio de Janeiro daqui a 20 anos? Vamos construir esse projeto? Vamos sentar para... que não é um projeto pessoal, não é meu, não é seu, né? E essa é uma responsabilidade pública que é rara na política brasileira, e o Eduardo está topando isso, né? Então, assim, eu acho que a gente está cada vez... A última conversa nossa foi a melhor conversa que nós já tivemos, né? A que mais avançou nesses pontos. A gente sempre se respeitou muito. Eu apoiei o Eduardo Paes no segundo turno contra o Crivella e apoiei o Eduardo Paes no segundo turno contra o Witzel, né? Ele tem uma dívida. Ele tem uma dívida comigo, né, que eu falei, está acumulando, né, está tendo juros, né? Eu brinco muito com ele. O ideal é que a gente consiga fazer um projeto de responsabilidade, de governabilidade, para tirar o Rio de Janeiro das mãos da máfia e desse buraco, né, desse fundo do poço, e eu conto muito com ele para isso.
Se for possível no primeiro turno, melhor. Se não for, que seja no segundo turno. Mas a construção de uma recuperação para o Rio que possa ter contribuição de todo mundo, essa responsabilidade eu tenho e eu estou propondo isso. O deputado Nogueira fez a pergunta e a gente perguntou, o próprio, fica muito à vontade, que a gente perguntou em relação à noiva preferida ao próprio Eduardo Paes. Perguntamos também ao governador Cláudio Castro, ao pré-candidato ao governo, ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, todo mundo confirmou essa condição, como eu sou aqui agora. Então, o passo do homem está disputado mesmo. Agora, vamos partir para a questão nacional, que a gente destinou esse bloco final. O senhor deu uma nota 7 para o governo Vladimir Garotinho, na esfera municipal, aqui de Campos. O senhor deu nota 0 ao governo Cláudio Castro. Que nota o senhor dá para o governo Jair Bolsonaro e por quê? A nota mínima é 0? O Molon ontem falou em menos 10. Por isso que eu estou perguntando. Pode ser na escala negativa, porque, enfim, o presidente Bolsonaro é um... Primeiro eu quero dizer que eu respeito, a nota é 0, mas eu respeito o eleitor do Bolsonaro, que votou no Bolsonaro porque estava cansado da política, porque não acreditava em mais nada, porque achava que era um voto de protesto. Esse eleitor eu respeito. Eu não estou falando do fanático, eu não estou falando daquele cara que ameaça, eu não estou falando daquele cara que olha para a política como seita, que aí é um número muito menor, não é o número que elegeu o Bolsonaro. Eu entendo o eleitor do Bolsonaro de 2018, né, que estava muito irritado com denúncias de corrupção, com a vida difícil, e achou que aquele cara, né, que ele achava que era diferente, podia mudar alguma coisa. Bolsonaro está na vida política há mais de 30 anos. Ele foi expulso do Exército porque ele não serviu ao Exército. Ele sempre defendeu a ditadura, nunca teve compromisso com a democracia, e ele tem uma prática, ele e seus filhos, que estão sendo investigados, práticas de rachadinha, que são práticas de corrupção, né? Então, tem várias pessoas empregadas nos seus gabinetes, os filhos que trocavam, que não é isso. A filha do Queiroz, do Fabrício Queiroz, que chegou a ser preso, era assessora do Jair Bolsonaro e era personal trainer no Rio de Janeiro. Então, você tem ali uma série de supostamente laranjas. A família do Adriano da Nóbrega, miliciano, matador, chefe de escritório do crime, estava no gabinete do Flávio Bolsonaro. A esposa e a mãe, participando, né? A esposa e a mãe, participando de rachadinha. A família Bolsonaro, incluindo Jair Bolsonaro, sempre compraram imóveis com dinheiro vivo. Vocês dois já compraram imóvel com dinheiro vivo? Quem é que compra imóvel com dinheiro vivo? Dinheiro vivo eu compro pipoca, compro picolé, né? Compro uma cerveja. Eu não compro um imóvel, compro um apartamento com dinheiro. Isso é coisa de corrupto, isso é coisa de bandido, né? Isso é coisa do jogo do bicho, isso é coisa de corrupção. Então, não é uma família que traz uma nova política. É uma família que traz a velha política, da violência e da corrupção. E como governo, um desastre, gente. Um desastre. Corrupção na vacina, ladrão de vacina. A gente está falando de ladrão de vacina, né, que cobrou propina em cima da compra de vacina, com 600 mil brasileiros mortos. Ele vai responder por esses crimes. O filho é investigado por corrupção, o outro é investigado por fake news, né? Então, é uma tragédia o resultado do governo Bolsonaro. A nota 0 não é uma punição, não é uma vingança. Não faço política com vingança nem com raiva, mas é pelo resultado. O que eles estão fazendo na educação, na perseguição à ciência, à tecnologia. Eles estão dizendo agora, não sei se vocês sabem, que eles vão privatizar, talvez muita gente esteja nos ouvindo aqui, não sabe, que eles estão querendo terceirizar os exames de educação. O Enem, o ENAD, vocês sabem disso? Eles querem terceirizar. Ou seja, eles querem pegar o Banco Nacional de Itens, que tem toda uma experiência, um processo de avaliação, e terceirizar. Então, assim, tudo que eles metem a mão piora. Tudo que eles metem a mão piora. Eles não têm nenhum respeito pela qualidade do serviço público. Sabe? É tudo negociata, é tudo negação. E é geração de crise. Só gera crise, ameaças. Fica brigando com o Supremo Tribunal Federal, fica brigando com o Poder Legislativo e não entrega nada. Não consegue criar uma política de emprego, o preço dos alimentos cresceu, o preço do gás está impagável, a vida do brasileiro está pior, né? Você tem fome,
O que o ministro da Educação, né, o Milton Ribeiro, o ministro Bolsonaro, falou que escola não é para deficiente, né, que não vai ter inclusão. Gente, eu fico pensando uma mãe que pode estar nos assistindo, que tem um filho com alguma deficiência, que está numa escola e sabe o quanto isso é importante para a socialização, para o desenvolvimento desse filho, ouvir um ministro do Bolsonaro dizer que o filho com deficiência não tem que estudar. Gente, isso é um crime, isso não é um erro político. Isso é um crime, isso é desumano. Isso é desumano. Eu sou educador, fiquei 20 anos em sala de aula. Eu sei da importância e da transformação da educação na vida de uma criança, na vida do jovem, desde que a minha vida inteira é a minha grande profissão, meu grande orgulho. Como é que um governo como o Bolsonaro fala uma coisa dessa, gente? Então, assim, a nota não pode ser outra, a não ser zero. Em respeito, todos nós aqui, eu tenho certeza, Cláudia e Luiz, vocês perderam alguém que vocês amavam nessa pandemia. Não sei quem são, não quero provocar essa dor, mas vocês dois perderam alguém que vocês amavam. Todo mundo que está nos assistindo agora, perdeu ou vai lembrar agora de alguém que amou, que perdeu na pandemia. Não é? Faça esse exercício agora. Quem vocês amavam que vocês perderam na pandemia? Todo mundo aqui perdeu alguém. E a gente tem um presidente que não tomou vacina, que não usa máscara, que o seu governo ficou cobrando propina na compra de vacina e que retardou. Quanta gente podia não ter morrido se tomasse a vacina? Então esse governo, gente, Bolsonaro precisa ser derrotado. Precisa ser derrotado na democracia. Mas a nota é zero. Tado, o senhor está em Brasília, o senhor sente, né, mais que nós estamos aqui no Norte Fluminense, na planície Goitacá, o senhor sente mais como é que está o Planalto Central, né? Pelo que o senhor falou agora há pouco, no final da sua última resposta, o senhor parece ser partidário da tese que o PT também defende, que é Bolsonaro sangrar até a eleição e sair pela eleição, não pelo impeachment. Agora, como é que o senhor viu o clima? O que o senhor pode dizer para a gente aqui do clima de Brasília, que está muito tenso, né? E o que esperar para o 7 de setembro? Excelente pergunta. O Bolsonaro cometeu muito crime, tá, gente? O impeachment teria razão de ser. São mais de 100 pedidos de impeachment ao Bolsonaro. Eu acho que ele poderia ser empichado, sim. Assim, crime ele cometeu. Crime, por exemplo, contra a saúde pública. Eu citei alguns aqui, crimes que ele cometeu, né? Então ele deveria sofrer um impeachment porque ele cometeu crime. Ponto. Impeachment não é vingança política. Impeachment é um instrumento jurídico para deter um governo que cometeu crime. E ele cometeu. Só que o impeachment ele tem que ter força política. E o Bolsonaro hoje tem um acordo com o Centrão, né, um toma lá da cá, que aliás ele falou a vida inteira que não faria, e sempre fez parte. Bolsonaro, durante 30 anos de deputado, onde é que ele estava? No Centrão. Ele nunca foi de um outro lugar. Qual foi a vez na vida do Bolsonaro como deputado, se você viu ele criticar o Centrão e a corrupção? Nunca. Foi do mesmo partido do Paulo Maluf a vida inteira, né? Nunca reclamou, nunca falou nada. Então, nunca denunciou Cabral, nunca denunciou nada, nunca fez parte de nenhuma luta contra a corrupção, pelo contrário. Então, ele cometeu crime, deveria sofrer o impeachment, mas eu acho que hoje o Congresso Nacional não vota o impeachment porque ele oferece muitas coisas ao Congresso Nacional, né? A famosa emenda do relator, né, está aí para mostrar como o Bolsonaro se mantém presidente. Agora, ele se mantendo presidente em função dos acordos com o Centrão, ele tem que ser derrotado na eleição, no processo democrático. E o que o Bolsonaro está fazendo é, de maneira muito irresponsável, levando o país para uma situação de conflito. Porque antes, eu, por exemplo, quando fiz a CPI das milícias, Aloysio, eu sabia que eu estava mexendo num lugar perigoso e que eu sofro ameaças, eu sei de onde ela vem. O que o Bolsonaro está fazendo é gerando um clima no país de ataques a pessoas que pensam diferente. Então, hoje você vai numa padaria comprar um pão, se tiver alguém que pensa diferente de você, você pode ser agredido, né? E a política não é para isso. A política é para a gente garantir a possibilidade de pensarmos diferente, trocar nós três aqui, podemos ter opiniões diferentes por alguma coisa, né? Agora, isso não pode me dar o direito de agredir alguém, nem fisicamente, nem verbalmente. Então, o Bolsonaro levou o país a um clima muito tenso, muito irresponsável. 7 de setembro, as cores nacionais, quem nunca se emocionou ao ouvir o hino diante de um jogo de futebol ou diante de uma medalha olímpica? Passamos por isso agora. O hino nacional tocando na medalha não dá orgulho, não dá um sentimento nacional, mas esse é um sentimento de unidade.
As cores verde e amarelo, a bandeira nacional, são símbolos de uma unidade, que é quando o Brasil, desse tamanho todo, esse país grande, se torna um só. O Bolsonaro está pegando as cores do Brasil, está pegando a bandeira do Brasil para dividir, para fazer medo, para fazer ódio, para gerar vingança, para gerar conflito. Né? Então é um presidente da violência. O Brasil não precisa de mais violência do que já tem. O Brasil não precisa de um presidente que alimente violência, nem contra as mulheres, nem contra os negros, nem contra aqueles que pensam diferente dele. Então, o 7 de setembro, eu desfilava no 7 de setembro na banda da escola, do Colégio Brasil, né, em Niterói. Adorava o 7 de setembro, não só porque era feriado, coisa que todo jovem adora, mas era legal o 7 de setembro. Né? Então, um sentimento patriótico bacana. Ele transformou o 7 de setembro num cenário de guerra, de conflito. Né? Uma ala bolsonarista dizendo que vai armada, que vai invadir o Congresso, que vai invadir o Supremo. O que isso tem a ver com o 7 de setembro? O que isso tem a ver com independência? O que isso tem a ver com o sentimento de Brasil? Então, o governo faz muito mal à vida dos brasileiros, né? E o clima de Brasília é o pior possível, eu posso garantir para vocês. Estou falando agora aqui de Brasília, inclusive. Pegando aí esse fio na pergunta do Aloysio sobre 7 de setembro, de fato muito boa, importante, né? O Brasil vive esses momentos aí dramáticos, como o senhor falou de fato. Eu pergunto ao senhor Marcelo Freixo, a participação do Exército nesse governo, esse envolvimento direto do Bolsonaro com o Exército, que o senhor já citou aqui, Exército esse mesmo que o expulsou. Ou não expulsou porque ele reformou, né, conseguiu fazer aquele esquema e acabou reformando. Como é que o senhor vê essa participação do Exército, desde, né, a participação de ministros e até o fiasco lá daquela tanqueata, né? Tanqueata que aconteceu, enfim, que acabou virando um fumaceiro louco. Motivo de chacota, né? Meme pelo mundo afora. Olha, Cláudio, Bolsonaro faz muito mal ao Exército Brasileiro. Bolsonaro foi um péssimo capitão e um bom general não deve obedecer um mau capitão. Esse é um lema que o Exército tem, né? O Bolsonaro fez mal ao Exército quando ele era do Exército. O Bolsonaro fez parte de um grupo que tentava não permitir a abertura política na década de 80. Né? Aliás, quem diz que ele era um péssimo capitão era o Geisel, ex-presidente Geisel. Não sou eu que estou dizendo não, tá? Foi o ex-presidente Geisel que disse que ele era um péssimo capitão. Tá sem microfone. Desculpa. Aqui tá. A expressão que Geisel usou para Bolsonaro foi um mal militar. Um mal militar. Mal militar. Quem está dizendo não sou eu. Né? Quem está dizendo foi um presidente da República do período da ditadura. Bom, então ele utiliza o Exército como força política. O Exército é força de Estado. O Exército tem um papel muito importante na Constituição brasileira, inclusive. Agora, o Exército fazer parte de um governo e virar uma força de governo faz muito mal à democracia brasileira e faz muito mal ao Exército, faz muito mal às Forças Armadas. Elas estão a ser preservadas de um mau governo. Elas são instrumentos de defesa. Não são forças de governo, são forças de Estado, independente do governo que se tenha. Existe hoje uma PEC, um projeto de emenda constitucional da deputada Perpétua, que tenta consertar isso, que é muito importante, né, que cria um processo de quarentena e que proíbe membros das Forças Armadas da ativa de participarem de governos. Pode participar, mas não está mais na ativa. Né? O que é saudável, que pode servir para outras instituições, inclusive, que não só as Forças Armadas, né? Um debate sobre quarentena. Agora, o que você não pode é ter a força... Porque o monopólio da força, o uso das armas, torna qualquer força uma força que precisa ser diferente das outras. Né? Uma força de Estado, que é quem controla a arma, não pode ser uma força de governo, porque senão você tem um governo que tem arma e aí você tem uma democracia que está fragilizada. Esse é o debate. Por isso que o Exército não pode ser confundido com outras forças. Né? O Exército não é a mesma coisa que professor, que defensor público, que Ministério Público. O Exército é quem controla a arma, é quem faz a defesa nacional. Então não pode pertencer a um governo, tem que pertencer ao Estado brasileiro. Isso me parece óbvio, mas o Bolsonaro tem sempre muita dificuldade de entender o que é óbvio. Deputado, o senhor é historiador. A gente fez aqui, retransmitiu um debate promovido pela Fundação Astor Pereira, FAP, né, que reuniu sobre a questão militar que a gente está tratando aqui agora,
o general de brigada, 2 estrelas, o Francisco Beto Filho, que inclusive entrevistamos aqui no Folha no Ar, o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, e uma referência na sua área, que é o José Murilo Carvalho, né? Grande historiador, uma referência não só nacional como internacional. E nesse debate, o José Murilo falou uma coisa que ficou na minha cabeça, que é um jogo interessante. A gente sabe que existe um poder moderador no Império, que cabia ao próprio imperador fazer essa moderação entre executivo, legislativo e judiciário. Só que isso acaba com a República, que é instalada num golpe militar, né? República da Espada, primeiro por Deodoro, depois por Floriano, e a gente tem várias crises no Brasil, anos 20, anos 30, anos 50 com a morte de Getúlio, 64 com o golpe, vários momentos onde os militares parecem se outorgar esse poder moderador. O José Murilo Carvalho falou isso, o senhor concorda com ele? José Murilo de Carvalho é um dos grandes historiadores, né? Eu recomendo, inclusive, lerem Os Bestializados, né? É um livro extraordinário, José Murilo de Carvalho, que fala, que faz a gente entender a República, né? Citando uma frase do Aristides Lobo, jornalista da época, que fala que o povo assistiu a tudo bestializado, falando da proclamação da República. E eu concordo com o José Murilo, eu acho que a gente precisa entender. E aí só tem um lugar onde a gente concorda, onde a gente conserta esse papel dos militares, é na Constituição brasileira, né? A Constituição de 88, ela é uma Constituição muito importante. Por quê? Ela é uma Constituição no final da década de 80 e que tem a ver com tudo que a gente viveu na década de 80. A Constituição de 88, ela Aloysio, a Constituição que consolidou, materializou a derrota da ditadura, né? Que era de um poder autoritário. Então a Constituição traz para o corpo da lei, para o espírito da lei, como funciona uma sociedade democrática. Tem lacunas, né? Tem regulamentações que precisam acontecer, é evidente, mas é uma Constituição avançada, chamada Constituição Cidadã, né? Inclusive, o governo Bolsonaro, ele é um governo que ataca a Constituição todos os dias, ele é um governo que tenta anular a Constituição todos os dias. Por isso que eu estou dizendo que a eleição de 22 vai ser um plebiscito da Constituição de 88. A eleição de 22, nós vamos dizer para o Brasil o seguinte: a Constituição de 88 está valendo, vai valer e nós vamos melhorar. Ou ela deixa de existir. Porque se Bolsonaro ganhar a eleição de 22, a Constituição deixou de existir. É simples assim. E o papel dos militares, nós definimos na Constituição. E nós podemos aprimorar. Essa emenda constitucional que determina que membro da ativa não pode participar de governo, seja que o governo for, ela é uma PEC que amplia e que aperfeiçoa a Constituição. Nós tivemos muitos episódios ao longo da República onde este capítulo não foi resolvido. Tem o movimento tenentista, que você esqueceu, né? Que marca a década de 20. Você tem vários episódios, né? Você tem vários episódios que envolvem aí elementos de forças de dentro do Exército na política. Vários. Eu acho que não teve nenhuma década, né, ao longo do século XX que nós não tivéssemos um forte episódio envolvendo uma força política do Exército. Isso precisa ser resolvido. Porque isso chegou ao ápice na eleição de Bolsonaro, se utilizando do Exército, fazendo mal ao Exército, né? Usando o Exército como instrumento de ameaça e jogando para o Exército uma capacidade de um posicionamento político que não cabe a ele ter. Então, acho que isso tem que ficar muito claro. Não, eu, quando falei dos anos 20, falei de tenentismo, e particularmente considero o tenentismo, para o bem e para o mal, o movimento mais importante do Brasil do século XX. Né? Sem dúvida. Todos os generais, acho que tirando, se não me engano, Costa e Silva, todos os generais presidentes da ditadura foram tenentes. Sim. 20, né? Todos eles. Por isso que eu citei o tenentismo assim. A importância ao longo do século XX desse debate é gigante, a gente entender a nossa República. E é por isso que a gente precisa resolver esse problema na República. Né? O Bolsonaro aumentou essa crise. Porque ele é um capitão frustrado, né? Não serviu o Exército, foi demitido, foi afastado, foi expulso do Exército, e ele vai para presidente e se utiliza de um Exército que não o quis. Né? Então, ele acaba criando também uma gama de frustrados, né? E ele vai criando uma seita, ele vai criando para um grupo ali pequeno, mas muito atuante nas redes e muito violento, né? Uma força política que a gente não está precisando. Por isso que eu acho que a gente tem que separar o eleitor do Bolsonaro indignado com um fanatismo. Eu acho que tem que deixar o Bolsonaro do tamanho do fanatismo, que é um tamanho pequeno.
Segundo a Datafolha, desses 25, o de raiz são 15%, né, se não me falha a memória. Que já é muito, né? Vamos combinar. Mas, enfim, estão no meio de nós. Deputado, fazer uma última pergunta, estamos chegando no final do programa. A sua projeção para as eleições majoritárias para executivo estadual e federal em 2012. Quem vai estar no segundo turno e que resultado final o senhor espera? A gente está a um ano da eleição. Eu acho que a eleição nacional é difícil não ter Lula no segundo turno. O Lula lidera todas as pesquisas, já foi presidente do Brasil, entrou no tabuleiro político e acho que se a eleição fosse hoje, o segundo turno seria Lula e Bolsonaro. E eu estaria, sem nenhuma dúvida, ao lado de Lula, derrotando o Bolsonaro. Acho que esse é um cenário muito possível de se manter até 2022, acho difícil que tenha uma terceira via. Acho que no Rio de Janeiro, por ser o berço do Bolsonaro, nós vamos ter um candidato, uma força política contra o Bolsonaro, que nesse momento o meu nome está à frente das pesquisas e eu acho que a gente pode cumprir esse papel, e do outro lado, uma força que represente o bolsonarismo, que pode ser o governador do Rio de Janeiro, mas pode ser outro, que surja, que a gente não tem ainda. Então, com os dados que nós temos hoje, acho que o segundo turno é entre mim e o Cláudio Castro, atual governador, ligado ao Bolsonaro, dependente do Bolsonaro. Então, a eleição do Rio de Janeiro será uma eleição muito próxima à realidade da eleição nacional. Uma última pergunta, deputado, em relação ao governo do Estado. A GERP mais recente, a Veja divulgou, colocou o Mourão no jogo, que não está oficialmente. E ele, claramente, entrando no jogo, ele muda completamente o tabuleiro. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Por isso que eu falei que um candidato do bolsonarismo. O Mourão não é um candidato bolsonarista, porque ele e o Bolsonaro se entendem muito mal, né? O Mourão faz ali um vice que o Bolsonaro não quer, né? Então ele tem divergências, mas acho que ele, como candidato, se vier, ele pode representar esse bolsonarismo, ou pelo menos uma parcela desse bolsonarismo. Aí eu acho que a candidatura do governador Cláudio Castro se desfaz completamente e a disputa passa a ser com ele, né? Mas eu não tenho ainda nenhuma informação concreta de que ele venha candidato ao governo, ou se ele vem ao Senado, ou se ele vem no Rio de Janeiro, né? Porque pode não ser no Rio, pode ser em outro estado. Bom, são 8h59, deputado. A gente, infelizmente, tem que encerrar o programa às 9h até. Aproveitamos bastante aí o tempo, queremos agradecê-lo por isso. E, naturalmente, dizer que a gente está sempre aqui de portas abertas, Grupo Folha da Manhã, para ouvir, né, todos os lados, principalmente, né? Não se faz jornalismo, como o Luiz sempre, né, relata aqui e fala, não se faz jornalismo sem ouvir os dois lados, né? E a gente está aqui para isso, mas, sobretudo, agradecer ao senhor pela entrevista de hoje, pela presença aqui, desejar boa sorte sempre e vamos acompanhá-lo aqui pela passagem nessa agenda que estará em Campos durante esse final de semana, parte desse final de semana. Seja bem-vindo mais uma vez, bom dia e muito obrigado, Freixo. Muito obrigado, Aloysio, muito obrigado, Cláudio, um abraço enorme a quem nos assistiu, muito obrigado por essa entrevista tão democrática, a Folha da Manhã, com quem eu converso há tantos anos, sempre foi um espaço muito democrático, muito aberto. Parabéns pelo trabalho de vocês, vai ser um prazer estar em Campos da Manhã, encontrar vocês também, conversar com a sociedade, ouvir lideranças religiosas, políticas, educadores, movimentos sociais, enfim, eu conheço bastante Campos, então vai ser bom estar nessa sexta-feira em Campos, sábado eu estou em Macaé, Rio das Ostras, e a gente começa a rodar o Rio de Janeiro. Obrigado, muito obrigado, um bom dia, uma boa quinta-feira a todo mundo que nos assistiu aqui. Aloysio. Agradecer demais ao deputado, Marcelo Freixo. Né? Não é a primeira vez que a gente faz entrevista, mas é a primeira vez em rádio. Uma entrevista sempre enriquecedora, tem sempre, concordando ou não com as suas posições, são todas elas muito bem embasadas, né? Isso acho que é inquestionável. E desejar a sorte aí, aqui em Brasília para 7 de setembro, porque sei lá o que está pintando, mas enfim, deputado, muito obrigado e, como endossando o que disse o Cláudio, as portas estão sempre abertas ao senhor.
Um abraço grande, abraço de coração para vocês. Dias melhores virão. Se Deus quiser. Tá bom, deputado. Grande abraço aí pro Bruno também, Vila, o pessoal todo aí da equipe do senhor. Obrigado. Valeu. São 9h02. Meu caro Luísio, tem aqui, como a gente inverteu a dinâmica do programa, se você, como já são 9h02, quiser fazer uma pausa, a gente faz e volta só para encerrar. Ou podemos também fazer direto, o que você achar melhor aí. Nogueira. Vamos lá? Doido para o banheiro, cara. Vai lá então, 2 minutos, 1 minuto e meio a gente volta para fechar o programa Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.